qual o melhor preço das opções? Essa pergunta é fácil, não é, né? Se fosse fácil, das duas uma. Ou todo mundo estava rico, ou não tinha mercado de derivativos. Por quê? Porque se todo mundo sabe qual é o melhor preço, todo mundo vai vender mais caro. Se todo mundo sabe qual é o melhor preço, todo mundo vai comprar mais barato. E aí ninguém leva vantagem sobre ninguém, não tem como, né? Vai ser o mercado vai ser o que já é, né? Uma grande aposta, mas só que quem tem mais técnica consegue, né? Se sair melhor. Qualquer coisa na vida, tá bom? Então assim, quando eu gosto sempre de dar o exemplo das artes marciais, eu aprendo um golpe, esse golpe novo vai te dar uma capacidade maior se você tiver mais perícia nele, né? Bom, e eu esqueço de me apresentar. Pessoal, aqui é o canal do Gafanhotos Derivativos. Sejam bem-vindos, tá? Eu sou Valdemar Tadeu, cuido desse canalzinho. Ele é inspirado no nosso grande mestre, Mestre Su, dos derivativos. E aqui a gente vai tentando trazer conhecimento, trazer estudos para que a gente possa se aprimorar, a gente possa se aprimorar depois daquela crase, Felipe, eu tenho que melhorar esse meu português. Então a gente possa melhorar, né, as nossas condições em relação ao mercado. Bom, agora, ó. E agora estou com duas câmeras, né? Com duas câmeras fica mais fácil. Bom, obrigado aí pelo feedback, tá? Vou deixar só um pensamento estoico aí. Essa câmera não foi um investimento. Aliás, muito obrigado aí, o Juan, pelo superchat. Não precisa, tá, pessoal? E aí, muito obrigado, mas vamos falar da câmera. A câmera foi um reaproveitamento de uma coisa, de um... Eu já tinha essa câmera aqui, acabava não usando, então o pensamento estoico dê bom uso àquilo que a gente tem, tá? Mas isso tem a ver com essa questão da filosofia estoica, da gente pensar o presente, viver o presente e se focar no presente, ao invés de criar ansiedade com relação ao futuro ou frustração em relação ao passado. Isso tem muito a ver com essa nossa jornada no mercado financeiro. Principalmente, por isso que um dos motivos que eu criei esse canal, dependendo da fase da nossa vida em que a gente fala, poxa, agora é hora de eu começar a ter uma educação financeira, de eu começar a guardar, de eu começar a procurar rendimentos melhores. Tá? E nessa hora, bom, aí é um outro vídeo específico sobre isso, psicológico. Não façam a besteira de entrar no mercado financeiro, tá, com uma grana que não deve. Por exemplo, desculpa, vou começar o vídeo falando sobre isso, agora que eu tenho um monte de papelzinho, tá? Então é o seguinte, se você tem lá, tá, 10 mil na renda fixa, por exemplo, você está ganhando o DI. Então, pessoal, se você vem para o mercado de opções, vem com 1.000 no máximo, tá? E desses R$ 1.000 tem que ganhar do DI. Se não ganhar do DI, né, é perigoso. Então, cuidado, tá? Aí depois que você ganhou do DI, com consistência, aí sim, a gente pode, não precisa ser rápido, tá? Você pode demorar um tempo com esses R$ 1.000, não vai perder esses R$ 1.000. Mas depois que você já está ganhando DI, aí você pensa em trazer um pouco mais. Mas eu diria assim, de 2 a cara, muito pesado, 10%. Tá? Isso, mas cada um faz da maneira que quer. Isso a gente vai conversar em outro vídeo. Bom, vamos voltar para os papos sobre o que vai ser o vídeo de hoje, tá? O vídeo de hoje vai ser um diálogo sobre a precificação das opções. Por quê? Porque a gente precisa entender, tá? Identificar quando a gente está fazendo um negócio que faz sentido e um negócio que não faz sentido, tá bom? E aqui é importante a gente entender que a opção ela é uma ferramenta, ela é um instrumento que tem uma funcionalidade para alguém. E esse é o primórdio, esse é o básico. Se a gente vem para o mercado de opções para arbitrar, né, para especular, tudo bem, a gente pode vir para o mercado de opções, mas a gente está dando liquidez, e aí vai ter um papo rápido sobre liquidez, para as pessoas que usam as opções, os derivativos, como ferramentas de trabalho, em que elas querem mesmo proteger o patrimônio delas, o capital delas, o investimento delas. Tá? Então, eu vou falar sobre um áudio que eu mandei lá no grupo nosso de WhatsApp. E, por fim, eu vou estudar um caso específico, tá? Que tem a ver com aquela nossa série da Call TM, só que, nesse caso específico, a pessoa resolveu jogar mais para frente, né? E jogou para dezembro a série. Então, imagina você estar vendido em call, muito dentro do dinheiro, em dezembro. E a margem vai começar a puxar, você vai começar a ficar preocupado. Tá? Então, esse é o terceiro. Não tem muito a ver ainda com esse vídeo, mas a gente vai começar a usar um pouquinho os conceitos para
começar a dar os conceitos de precificação das opções para começar a ter uma noção em relação a como manejar essa posição. Tá? Um detalhe rápido, vou deixar na descrição o link para o vídeo da outra série. Para o primeiro vídeo dessa série aqui, que já teve um vídeo, essa série de precificação, era um vídeo que eu tinha gravado como piloto. Tá? Eu não estou conseguindo gravar com a mesma constância, estou voltando de férias e tem bastante trabalho acumulado. Então, provavelmente, quando eu planejei a constância, eu tinha colocado vídeos diários, porque eu estava fazendo vídeo de 10, 15 minutos. Um vídeo de 1 hora, é como se eu fizesse 6 vídeos, 2 vídeos de 1 hora, são 12 vídeos de 10 minutos. Então, a gente vai mais... 1 hora eu vou ajustar aquele bannerzinho lá do canal para a nossa frequência de vídeos. Bom, vamos lá. Um diálogo sobre precificação das opções. Bom, eu estou dando um passo atrás, porque no vídeo anterior eu tentei falar um pouco sobre o delta, tá? E como é difícil a gente trabalhar o preço das opções. Então, estou dando um passo atrás em relação a isso, a partir de um diálogo que eu tive, tá? Sobre como é que eu sei o preço da opção. Por quê? Porque as pessoas ficam assim, olham para o book e não sabem que o book do book de opções ele é naturalmente vazio. A gente vai conversar sobre isso, tá? Acho que vou até botar o áudio que eu mandei aqui e aí eu faço um react do meu próprio áudio. Bom, então vamos trabalhar. É o seguinte, pessoal. Um diálogo sobre a precificação das opções. Com esse diálogo que eu vou colocar aqui, a gente vai trabalhar, tá, um pouquinho de 2 conceitos que todo mundo fala, que é a tal do valor intrínseco e o valor extrínseco. Não para o vídeo, não se preocupa com esses termos. Vamos pensar a negociação. Somos 2 comerciantes e a gente quer fazer um melhor negócio. Tá bom? Então você imagina que do lado de cá tem uma pessoa que fala o seguinte: cara, a Bova 11 está a R$ 115. O que é Bova 11? O que é Bova 11? Eu faço essa pergunta, tá? Para poder depois lembrar, se eu assistir o vídeo, colocar um cardzinho explicando o que é Bova 11, que eu já fiz um cortezinho sobre o que é Bova 11. Então, você imagina que a Bova 11 está a R$ 115. Tá? E a pessoa, ela gosta da Bolsa Brasileira e fala, bom, alguém aí, comerciante, aí tem um comerciante aqui, tá? Esse cara tem Bova 11, ele tem Bova 11 na carteira, tá? Esse cara não tem, ele vira para esse cara e fala, quer me vender Bova 11? Quer me vender a Bova 11, como se fosse um carro ou qualquer instrumento, por 110? Esse cara aqui fala, bom, no ano que vem, ele bota aqui, no ano que vem, esse cara aqui fala o seguinte, quero. Como a Bova 11 está R$ 115 e eu vou vender por 110, ele fala, você me paga 5? Você me paga R$ 5? Você me paga R$ 5? A pessoa vai, o cara do lado de cá vai falar o quê? O cara do lado de cá vai falar, claro, fechou. Pronto. Claro, fechou. Fechou. Não, olha lá, hein, Felipe, se você puxar minha orelha de novo em português, eu aceito. Então, vamos lá. Aí esse cara fala, putz, por que ele fechou o negócio tão rápido? Bom, porque o cara de cá, ele pensou o seguinte, eu vou pagar R$ 110 ano que vem, eu pago 5 agora, para você ter a obrigação comigo. Então, eu paguei R$ 115 para fechar uma obrigação, uma negociação. Só que eu só tirei do bolso agora R$ 5. Esse cara falou, putz, que vacilo, né? Que vacilo. Eu recebi R$ 5 agora, mas eu vou ter que esperar até o ano que vem para poder entregar essa ação, vou ter que ficar com essa ação. Eu não posso me desfazer dela, 115, né? E se ela vier a 100, por exemplo, esse cara aqui falou assim, ó, você quer me vender por 110? Se ela vier a 100, eu não quero o negócio.
Então, esses dois caras fecharam o contrato e rolou a opção que deu a esse cara aqui, a opção de comprar, né, essa opção de comprar por 110. Para ele ter essa opção de comprar ou não por 110, ele pagou R$5. Esse cara ficou assim, putz, mas por que fechou um negócio tão rápido? Porque o espertinho aqui, o que ele fez? O que ele viu no negócio? Ano que vem, vamos botar daqui a um ano, tá? Daqui a um ano. Então, a frase aqui, na verdade, foi daqui a... Ih, agora é A com H, daqui a um ano. Daqui a um ano. Já ia botar A com H, hein? Então, ele falou assim, daqui a um ano. Bom, daqui a um ano, esse cara que falou, claro, fechou, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o dinheirinho dele, né? Vai pegar o dinheirinho dele e vai colocar na renda fixa. Então, além dos R$110 que ele vai pagar, ele pagou 5, mas economizou, né? Economizou a taxa de juros. De quanto? De R$115, do valor do prêmio lá. Então, esse cara aqui percebeu que ele fez besteira. Esse ativo, qualquer ativo, você não vai vender, né? Você não vai vender por 110 uma coisa que vale 115 sem, no mínimo, pedir R$5 a mais. Eu vendo por 110, mas você tem que me dar 5. Só que se eu vou fechar esse compromisso para o futuro, no futuro a coisa vai estar valendo a mais. Se fosse uma casa você fala, não, eu quero no mínimo a inflação. Eu não quero só R$5. Eu quero R$5 mais, por exemplo, a inflação do período. Né? Eu quero pelo menos duas coisas. Aí que está o negócio. Então, o certo da jogada aqui, era o quê? Era, tá? Esse cara, o vendedor, ter feito o seguinte, olha, a ação está, a ETF, né, está a 115. Está a 115. Você quer me pagar 110. Então, no mínimo, eu quero 5. Eu quero R$5. No mínimo, eu quero R$5. Mas, como é para daqui a um ano, né? Como é para daqui a 12 meses, eu quero uma correção do valor. Eu quero uma correção do valor. Então, esse sujeito do lado de cá, tá? Ele fala, ok. Qual taxa? Qual a taxa de correção? A taxa de correção. Bom, a taxa de correção, tá? É o quê? A taxa de correção, por exemplo, pode ser a inflação. Mas qual a taxa de correção do mercado em geral? Quando os bancos negociam a taxa de correção entre eles, que taxa que eles usam? Eles usam o CDI. Tá? Então, que está atrelado à Selic. Então, essa taxa de correção é a taxa de juros. Taxa de juros. Então, além dos R$5, esse cara agora vai aceitar pagar mais, se a Selic está 1%, por exemplo, 1% ao mês. Se fosse uma casa, você não ia aplicar essa taxa de juros sobre o valor da casa, né? Aquilo que você quer corrigir, você ia corrigir 1% ao mês sobre os R$115. Então, seria R$5 mais 1,1, tá? 5 ao mês. Então, aqui a gente viu, tá? Começamos a entender que o preço da opção
ele é composto por mais, a negociação básica do preço de opção, ela é composta por mais de um elemento. Esse elemento, que tem a ver exclusivamente com a diferença entre o preço do ativo e o preço da opção, que é o derivativo, que é o contratozinho. Lembra que aqui eu cheguei e coloquei, fechei o contrato de cara por R$5. Lógico, era uma negociação para mim. Agora, tá, eu não vou fechar por R$5. Por quê? Porque o cara percebeu, esse estudante de derivativos, a gente percebe, peraí, eu estou me comprometendo a entregar um negócio de 115. Só os R$5? Não. Se eu vou me comprometer por um mês, é diferente de eu me comprometer por 10 meses. Então, ele vai pedir, além dos R$5, ele vai pedir 1,15%, 1% ao mês, um pouquinho mais, sobre o valor. E aí, né, a gente deu o primeiro passo na nossa jornada de entendimento do preço das opções, porque a gente entendeu que uma opção, tá, que é um derivativo, ela tem um valor, que a gente viu lá, né? Eu quero comprar, a opção é comprar por 110. Essa é a nossa opção, comprar por 110. A gente percebeu que se o ativo está a 115, uma parte fixa dele está relacionado a isso aqui, ao valor do ativo. Então, esse contrato, tá, uma parte dele vai ser de quanto? Vai ser de R$5. E a outra parte dele, tá, vai ser o quê? A gente viu que é taxa de juros mais tempo. Por quê? Porque se eu pedir um contrato de um mês, é uma taxa de juros. Se eu pedir um contrato de 12 meses, eu quero que ele segure esse preço de 110 por 12 meses, eu vou pagar 12 taxas de juros, é uma taxa de juros mensal, eu vou pagar 12 taxas de juros mensais. Bom, o que a gente percebe? Que esse camaradinha que fechou o negócio aqui, tá, e comprou o contrato, pagando, por exemplo, R$5 por causa do preço do ativo e R$1,1 por causa da taxa de juros, esse cara aqui aprendeu, né, esse cara já sabia o que o outro não sabia. Ele sabia que o preço do derivativo é composto pelo valor intrínseco e pelo valor extrínseco. O valor intrínseco e o valor extrínseco. Tá? Essas duas coisas aqui se chama prêmio, é o valor que você paga, a soma desses dois valores é o prêmio da opção. Mas, Garfa, eu já sabia tudo isso. Calma que a gente vai conversar mais, tá? A gente só começou. Ok, você já sabia tudo isso. Não está sentindo falta de nada aqui, não? Bom, o que eu aprendi aqui, gafanhoto, é que a gente depende, então, da taxa de juros, a gente depende do preço do ativo, mas concorda comigo que eu ia fechar um negócio do mesmo jeito? Você prefere? Olha só, mas agora vamos lá, eu continuo sendo comprador. Eu continuo sendo comprador, tá? O vendedor é um estudante, mais iniciante. Esse estudante aqui já aprendeu que tem um valor intrínseco, né? Já aprendeu que tem que colocar a taxa de juros, tá? Vezes o tempo, para poder precificar melhor o contrato que ele vai vender, os compromissos que ele vai assumir. Mas eu aqui olhei, vi que ele fez a conta, ele falou, beleza, eu aceito R$6, né?
Na hora que eu falo, me dá R$6, eu na mesma hora falo, fechou. E aí, o aluno vai ficar assim, putz, por que ele fecha negócio tão rápido? Será que ele é um comprador compulsivo? Ele vai nos shoppings, não para de comprar? Então agora vamos entender melhor. Bom, por que eu fechei um negócio rápido? Porque eu tinha duas opções. Eu tenho duas opções. Comprar o ativo por 115 já, ou pagar 6,15 para comprar a 110 no mês que vem. Por algo que vale 115. Tá? Então, assim, bom, esse cara ficou assim, cara, ele vai chegar para mim gafanhoto. Tá bom, eu entendi agora que você jogou por um mês, eu botei a taxa de juros de um mês, mas você aceitou na lata comprar esse negócio. Por que, gafanhoto? Porque eu pensei o seguinte, eu escutei uma aula do mestre, escutei uma aula do gafanhoto, e ele falou o seguinte, cara, para que você vai botar o patrimônio inteiro em risco? Se eu vou, né, se eu fosse comprar a opção, por que eu estou comprando a BOVA, na verdade, né, por que eu estou comprando a BOVA por R$ 116,15 no mês que vem, aceitando pagar isso no mês que vem? Por que eu vou aceitar pagar 116,15? Os 110 mais os 6,15. Por que eu estou aceitando pagar 116,15 para o mês que vem, ao invés de pagar 115 já? Porque eu tenho na minha cabeça que alguma funcionalidade tem. Se eu estou comprando a BOVA 11 para especular, eu estou querendo que a BOVA suba. Eu quero que ela suba. Então, eu tenho duas opções. Ela pode subir, concorda? Eu posso. Quero que ela suba. Estou comprando porque eu quero que ela suba. Eu posso pagar 115 agora ou 6,15. Qual a vantagem de pagar 6,15? Quando eu pago 6,15, imagina que eu quisesse comprar 1.000 BOVA 11. 1.000 BOVAs 11. Quanto que eu estou colocando de risco se eu comprar 115? Eu estou colocando de risco 115 mil reais. Estou comprando 1.000, 115 mil reais. Agora, se eu comprar 1.000 opções a 6,15, 1.000 BOVAs, opções, né? Opções a 6,15, eu vou desembolsar quanto? 6.015 reais. Eu vou desembolsar 6.015 reais. Então, gafanhoto, é um negoção. Porque a taxa de juros, no mês que vem, isso aqui, pela taxa de juros, vai render 1%, vai valer 116.500. Desculpa, 116.150. Eita. Que agora é isso mesmo, né? 116.150. 115 mil vezes 1,1%. 115 mil vezes 1,01. Tá? Agora sim, 116.150. Tá? Veio um branco agora, mas beleza. Então, isso aqui vai valer de 115 mil, vai valer 116.150. Esse aqui que eu paguei 6.150, daqui a um mês, se a BOVA vai valer 116.050, vai valer a mesma coisa que os 6.150. Se a BOVA agora, passado esse mês, tá? Então, olha só, só tirei do bolso 6.150. Passou um mês, se fosse corrigir pela taxa de juros, a BOVA valeria isso aqui. Agora, se a BOVA estiver valendo 118, tá? No mês que vem, consumiu a taxa de juros. Agora já estou no mês que vem. A BOVA já está valendo 118 mil, porque o mercado achou que ela vale mais do que 115. Eu botei
6 mil. Né? Se eu fosse por essa opção, eu teria colocado 116.150 e teria recebido 118 mil, quando eu vendesse ela no mês que vem. Olhando aqui, tá? Menos 118 mil, 116.150 menos 118 mil, tá? A gente tem um ganho de 1.850. De 1.850. Que é o mesmo ganho desse cara aqui. Porque no mês que vem, ele tem o direito de pagar 110 mil, então ele ganhou 6.150, pagou 110 mil e vendeu por 118 mil. Por isso, ele fechou o negócio na hora, no ato. Por quê? Porque é um negoção. Era um negoção. Era só a taxa de juros que estava ali, beleza, fecho. Qual o risco que eu estou correndo? Eu estou risco. Se a BOVA despencar, se a BOVA vier abaixo de 110, eu perco R$ 6.150. Se ela fosse a 105, eu perco R$ 6.150. Agora, se eu tivesse pago 115 mil e ela viesse a 110, eu perderia R$ 5.000 mais R$ 1.150. Por quê? Porque, como eu não desembolsei já o valor, deixei para desembolsar no mês que vem, eu deixei esses R$ 115 mil rendendo. Então, perder, se ela terminar a 110, os dois perdem igual. Deixei rendendo a taxa de juros, os dois perdem igual. Só que, se ela vier abaixo de 110, se ela vier a 105, esse cara aqui perdeu R$ 6.150. O cara que comprou a opção, ele pagou 115 mil, ele perdeu R$ 10.000. Se acontece como aconteceu lá na pandemia, abre 5% para baixo, você não consegue estopar a 110. Tá? Então, fazer essa compra, né, de opção é o que a gente chama de compra do ativo, né, compra a seco. Ou seja, a gente compra a call. Percebe que existe uma funcionalidade. Tá? E percebe que a pessoa fechou o negócio porque existia uma vantagem. Por isso que ela fechou de cara. Agora, concorda comigo que quem tem um ativo... Agora, vamos melhorar esse diálogo aqui. Olha. Esse cara, então, vamos melhorar o diálogo. Terceira parte. Tá? Terceira parte. Esse cara falou, bom, então, peraí, gafanhoto. Além do intrínseco, além da taxa de juros, além do intrínseco, além da taxa de juros, tem um negócio aí que eu não estou entendendo. Tem um negócio que você não está entendendo. Por isso que eu fechei o negócio rápido. Que negócio é esse que eu não estou entendendo, gafanhoto? Então, vamos fazer o seguinte. Imagina se eu falo assim, ó, bota o teu preço aí, né? O cara está querendo comprar aqui. Bota o teu preço aí. Ele olhou essas duas considerações e falou, é R$ 5,00 do valor intrínseco, mais 1,15 da taxa de juros. Então, vou querer 6,15. Eu vejo que é um negoção. Eu queria comprar 1.000 mês que vem. 1.000. Eu vejo que você não está sabendo das coisas. Mercado financeiro é igual ao jogo. No poker, você não vai dar mole. Você vai querer ganhar. Você viu que o cara não sabe, o cara vai para cima de você. Ele vai fazer o quê? Bom, 1.000 por 6,15, o ativo está 115, então me dá 10.000. Eu tenho dinheiro? Aí você fala, mas eu só tenho 1.000. Bom, eu ia ganhar 5, estou feliz. Pego um empréstimo, olha isso, pego um empréstimo, compro 9.000 e entrego. E vendo o contrato.
e vendo o contrato. Essa é a maior besteira que você pode fazer. Porque você achou que aquilo é tão bom, só que aquilo é uma porcaria. Qualquer empréstimo vai pagar mais do que isso aqui. Você assume um risco absurdo. Então, eu estou mostrando isso aqui porque a pessoa jamais assumiria o risco, né, de comprar mais 9 mil. Esse cara achou um bom negócio, lógico, pô. Você está me oferecendo, beleza, bota aí. Se ela subir, ele tem outras ferramentas, ele sabe fazer uma trava de calendário, ele tem outras ferramentas para fechar o negócio. Tá? Ele pode fazer um box. Então, ele está só esperando ali, ó, aparecer essa oportunidade, eu entro. Se alguém apareceu vendendo errado, ele vai entrar. Tá? Ele vai entrar. Então, o negócio aqui é o seguinte. Imagina você pega lá 9 mil, compra 9 mil vezes 115, pega até empréstimo para isso, para vender por 6,15, ou seja, você vai receber 1,15, e a BOVA vai a 80. Como é que eu vou pagar 9 mil, só porque o cara queria 9 mil, 9 mil vezes 115, dá, eu pego um empréstimo aí de 1.035.000. Só que a BOVA vai para 80, né? Depois de um mês, 9 mil vezes 80, aqueles 1 milhão que eu peguei, 35 mil, agora só vale 72 mil, 720 mil. Pô, é um risco absurdo fazer um negócio desse. De um mês para o outro, você perde aqui, imagino que a BOVA despenca, como foi na Covid, você se lasca todo. Então, por isso, esse cara aqui não teve pena. Quando ele viu que é um negoção, ele entrou de cabeça. Não façam isso. Se você vê no mercado um negoção, 90% das vezes você fez algum cálculo errado. Tá? É isso mesmo. 90% das vezes você fez um cálculo errado. Cansei, não é poucas vezes não, cansei de olhar, putz, caramba, esse preço está bom. Quando eu chego lá, eu comprei call ao invés de put, comprei put ao invés de call. Está no meio da operação, fazendo várias operações, esquece e erra. Tem muita gente que erra, né, na hora do código. Quando ela olha o preço, nossa, está um bom preço. E vai lá e fecha o negócio. Quando ela vê, ela comprou call ao invés de put. Comprou de outra série, era dezembro de 2023, ele comprou para dezembro de 2024. Então, esses erros podem acontecer. Então, se parece um negoção, respira e não faça a operação. Por quê? É o caso aqui. Não é furada. Mas a gente está aqui para aprender. O que a gente descobriu? Então, esse cara aqui, ele não vai pedir só, né, o intrínseco. Ele não vai pedir só intrínseco. Ele não vai pedir só a taxa de juros vezes o tempo. Ele vai levar em conta também o risco que ele está assumindo. Ele vai levar em conta o risco que ele está assumindo. Tá? E esse é o diálogo. Ele vai dar o preço dele baseado no valor intrínseco, na taxa de juros no tempo e no risco. Uma coisa, eu assumi um compromisso de venda coberta. O que é uma venda coberta? Eu compro o ativo e vendo a opção. Call, do tipo call, opção de compra. Quando eu faço isso de comprar o ativo, qual ativo tem mais risco? A BOVA 11 ou a Cogna? Magalu, sei lá. Então, esse preço aqui de baixo é uma variável a mais que está nos livros de precificação de opção e as pessoas chamam de volatilidade. É o risco da operação, é o risco da posição. Então, na hora que a gente vai fechar um negócio desse, por exemplo, qual é a continha lá que o mestre já ensinou para a gente? Tá? Ele fala o seguinte, olha, eu vou vender o preço, estou falando isso aqui no termo de observação, tá? Então, uma opção, ela vai ter o valor intrínseco. O que é o valor intrínseco? O valor intrínseco é o valor do ativo menos o valor do
strike. Tá? Esse é o valor intrínseco. Gafanhoto, então o que é isso? Bom, se o ativo vale 115, o que é o strike? Strike é o preço combinado. Combinado na data do exercício. Na data do exercício. É o preço combinado na data do exercício. Então, se o preço do combinado é 110, qual é o valor intrínseco? Valor intrínseco dentro, tá? É o quê? 115 menos 110. Então, no mínimo, uma opção de comprar a BOVA por 110, alguém, na verdade, a opção de alguém vai ter que me entregar a 110, né? Ela vai ter o preço mínimo de R$ 5,00 se o ativo estiver 115. Esse é o valor intrínseco, tá? E a outra parte do preço da opção é o quê? É o valor extrínseco. Esse valor extrínseco, a gente viu que depende da taxa de juros, tá? Porque o ativo valoriza, imagine se fosse uma casa, outros derivativos, né? Então, taxa de juros. Além da taxa de juros, tem o tempo do contrato. E, por fim, o risco, que é a volatilidade. Mas, Gafanhoto, como é que eu posso, então, medir esse risco? Tem como? Tem. Tá? Tem. Esse risco aqui, na verdade, não tem, né? É uma coisa mais difícil, não existe. A volatilidade simplesmente existe. Porque pode acontecer qualquer coisa, né? Pode subir, descer, cair uma bomba, a economia melhorar, sei lá, pode, né, descobrir uma nova tecnologia absurda. Então, muitas coisas podem interferir nessa volatilidade. Por isso que existe uma fórmula, né, que o nosso grande mestre fala da uma observação malaia, mas já é uma observação tradicional, em que você faz o quê? Pega o valor máximo e o valor mínimo do ativo, né, valor máximo, valor mínimo do ativo, no ano. Então, isso aqui é a volatilidade de um ano. E fala, olha, por exemplo, se a BOVA 11 veio do 90 até o 120, qual é o valor máximo e mínimo do ativo? O valor máximo e mínimo foi 30. Então, nessa hora, eu vou pegar, olha, em um ano ela variou 30. Cara, mais desvio padrão, né? Mais o risco que eu vou assumir, eu quero olhar pelo menos 60. E, de fato, se a gente pegar historicamente, a Bolsa já teve anos que ela subiu 50%, 80%, 60%, 70%. Então, o cara que está vendendo a opção, vendendo a oportunidade, ele vai falar, putz, no mínimo, o ativo varia 30%, mas como eu sei que tem um risco maior para cima e para baixo, se ele está na posição de pode escolher, ele vai escolher, né? Ele vai escolher pegar, olha, então, se é 30 dividido por 12 meses, porque a cada mês tem um vencimento de opção, ele vai ter lá, por exemplo, 2,5. Então, além daqueles R$ 5,00, mais um pouco de alguma coisa, ele bota 2,5. Só que ele fala, poxa, eu não vou assumir só o risco de 2,5, né? Porque vai que varia muito. Ele bota vezes 2 aqui. Quando ele olha vezes 2 aqui e a opção paga para ele, né, 5 do intrínseco, agora ficou pequeno aqui, né? Se ele paga 5 do intrínseco, paga taxa de juros certinho, e aí paga mais 2 vezes a volatilidade, bom, então a R$ 11,50, eu fecho o negócio agora. Tá? Fecho o negócio agora. Então, não é simples, tá? Isso aqui é uma maneira empírica. Espero que tenham gostado. Vai continuar, porque o nosso roteiro só está na primeira parte, tá? Então, assim, fazendo um resumo aqui, tá? O que vocês viram até agora, vocês viram o seguinte, tá? O que vocês viram até agora? Que a opção, ela tem um valor.
o valor dela, ele pode ser dividido, o valor da opção pode ser dividido, que é o prêmio da opção, pode ser dividido no valor intrínseco, tá? A gente já viu isso. E pode ser dividido no valor que eu vou chamar de extrínseco. Esse extrínseco, você tem embutido ali, tá? A taxa de juros que você vai negociar no mercado, tá? Normalmente a Selic, vai ter embutido aqui o tempo e vai ter embutido aqui o risco, que é aquela maluquicezinha que eu vi ali. Eu falo, você faz isso o tempo todo? Não. Por que eu não olho muito, embora tenha eu olhe, tá? Por que esse cara aqui, ele é mais importante, por incrível que pareça, mas esses caras aqui já me definem, porque o risco sou eu que estou tomando negociando com outro. Então, embora eu saiba que o mercado vai pegar 2 vezes a volatilidade anual, sei lá, mensalizada, embora eu saiba que o mercado vai fazer isso, vai ter gente no mercado que vai cobrar, vai se arriscar mais, vai ter gente que vai se arriscar menos. Então, dessa lógica toda, quando eu vou precificar a opção, para eu saber se eu estou fazendo um bom negócio ou não, eu sempre eu olho isso aqui rapidamente, olho isso aqui rapidamente. Esse cara aqui, eu dou uma olhada se vale a pena ou não. Ele me define o tamanho do lote, por exemplo. Tá? Isso aqui é muito mais complicado, tá? Vou pegar aqui só para a gente ver. Nosso Luiz Maurício, tá? Aqui, por exemplo, é a precificação segundo Black-Scholes. Tá? Então, essas formulazinhas doidas aqui, caramba, essas formulazinhas doidas aí, ó, tá? São derivadas, integrais. Não, isso aqui tá? Então, assim, eu vou falar um pouco sobre isso, não hoje. Vou falar um pouco sobre isso não hoje, tá? Mas, por enquanto, essa é a primeira parte. Bom, tendo em vista essa primeira parte, vamos voltar para o início do roteiro. Vou voltar aqui para o início do roteiro. Então, a gente viu. Vamos fazer um exercício, né? Onde está o início do roteiro agora que juntou um monte de papel. Vamos fazer um exercício. Tudo que tem aqui, tem tudo menos o roteiro. Deixa eu dar um pause aqui para achar o início do roteiro. Vou dar um pause para não ficar tão longo o vídeo e eu pegar o início do roteiro, só um instantinho. Bom, aqui, ó. Então a gente viu aí um diálogo sobre a precificação das opções e a gente viu que não faz sentido. Não faz sentido eu pagar R$5 se ela vale 115. E agora, pessoal, vamos fazer um papo rápido sobre a liquidez das opções. Deixa eu ver se eu acho o áudio aqui. Eu vou tocar para vocês lá do grupo. Só um instantinho. Deixa eu ver aqui. Quem trabalha com opções, vem lá do mercado de opções de ações, tá? Às vezes está acostumado a querer olhar o book e falar, pô, o book está vazio. Então, escuta esse áudio aqui. Pessoal, só para contribuir aí, tá? O mindset de book de opções é diferente do mindset de book de ações, tá? No book de ações, a ordem está lá, eventualmente vai ter uma ordem escondida ou outra, né? Já no de ações, você imagina que tem um monte de gente cadastrando robô no PNT, cada um com uma estratégia, uma estrutura diferente, com pontas diferentes. Então, muitas vezes, as ordens, a grande maioria das vezes, né, a ordem não está no book, ela está escondida. Ela está esperando aparecer a condição para entrar. Então, essa coisa de olhar o book e achar que não tem liquidez, para opções não funciona muito, não. Antes de ter esse monte de robô, o próprio PNT, o robô das instituições, você até conseguia buscar arbitrar situações, né? Ah, aqui se eu fizer isso, eu ganho a taxa de juros, eu ganho a taxa de juros mais meia, mais 0,5%. Então você conseguia arbitrar. Hoje os robôs não deixam acontecer isso, né? Ele vê uma situação favorável em que ele consegue garantir, por exemplo, um box, garantir um box, ele vai fechar o negócio, né? Se você for jogando o preço para baixo. Então, se a gente considerar que eu vou perder um pouquinho do DI, né? O DI está 1%, eu vou jogar lá com 0,9, pode a qualquer momento aparecer um robô, ou entrar na condição de robô, e ele fechar lá, não vai fechar aquela tua ponta, ele vai fechar várias pontas.
Então, cuidado aí com o conceito de não ter liquidez, tá? Eu canso de mexer nisso, canso de fazer isso. Tipo, eu vou subindo, e pego lá. No caso, eu gosto muito de comprar call longa no strike lá em cima, né? No 150, 160. Então eu vou subindo o preço devagarinho e de repente a ordem pega e não para de pegar. Eu posso socar lá quantos contratos eu quiser comprar que ele vai me dar. Porque o robô já está configurado. Os robôs eles são configurados previamente, tem volatilidade, então ele fica monitorando o preço do mercado e a volatilidade, por exemplo, mais a taxa de juros. Então ele sabe, esse preço aqui está valendo, esse preço eu consigo fechar uma outra posição no preço atual, fecha uma posição longa, uma posição curta e fecha um box, né, uma renda fixa ali. Então, contribui aí, pessoal. Falei demais. É o terceiro áudio que eu tento gravar aí e acabo deixando grande demais. Acho que agora está no tamanho adequado. Valeu, pessoal. Um grande abraço, uma ótima semana. E bora pra cima com essa Bova 11. Pessoal, só para contribuir aí. Bora pra cima com a Bova 11 foi uma brincadeira. Então vamos entender o que tem nesse áudio. Tá? O que eu falei? Agora vamos para o exemplo prático. Eu falei que o gafanhoto, mas é coisa minha, tá? Isso aí eu não vou, depois eu mostro, explico direitinho. Eu falo que eu gosto de comprar call longa, tá? Não façam isso. Longa no 150. Tá? Eu gosto de fazer isso. Um dia eu explico por quê, mas não é nesse vídeo agora. Então, o que acontece? Quando eu olho lá o book, né, que eu quero, tá? Vamos fazer esse exercício precificando. Quando eu olho lá o book da D15, eu olho lá as pessoas que querem comprar a Bova D15 e as pessoas que querem vender a Bova D15. Quando eu bato o olho no book, não tem nada. Não tem absolutamente nada. Interromperam aqui que abriram, o cachorrinho saiu correndo e tal. Então, quando eu estou olhando o book, eu vejo lá quem está querendo comprar a D15 e quem está querendo vender a D15. Não tem ninguém. Não tem ninguém. E a Bova, né, isso aqui é para abril de 2025, e a Bova está 115. Pô, Gafanhoto, você quer comprar a 150? Você é louco. O que acontece? Aí agora a pessoa que eu estou ajudando, no caso que eu vou contar aqui no vídeo, fica ligada. É o seguinte, quando eu compro uma Bova lá no 150, se a Bova está hoje a 115, e eu estou vendido em call, o pessoal da call ITM aí, e estou vendido em call ITM, vamos supor que no mês que vem ela vá a 130, no mês que vem, igual ela fez no último mês, ela saiu lá de 95 e veio a 120, 118. No mês que vem ela está a 140, no mês que vem ela está a 160. Bom, em 4 meses, na volatilidade, ela não é, ela varia 20% no ano, 30% no ano, quando muito. Nos últimos anos ela ficou praticamente parada, tá? Mas a volatilidade do último mês, dos 2 últimos meses, ou do trimestre, me levam à possibilidade, tá? Imagina se os próximos 3 meses são iguais a esse. Ela vai de 115, 130, 140, 160. Então, comprar a 150 não é de todo ruim. Por quê? Porque se ela for 200, daqui a 10 meses, no 150 eu travei a minha perda. Não perco mais do que 150. Tá? Isso é só um dos motivos. Ou seja, eu tenho uma cobertura quando eu eu compro call longa. Tá? Então, continuando nesse motivo que eu estou falando, lá para abril de 2015, o que acontece? A gente está hoje, vou botar já em agosto, a gente está em agosto de 2023, até agosto de 2024 vão ser 12 meses. Até abril de 2025 vão ser mais 8 meses. Então, estou falando aqui de 20 taxas de juros. Então, se eu pegasse e falasse, bom, eu aceito, eu quero que alguém me venda a Bova a 150 daqui a um ano. Se ela estiver lá, beleza, eu gasto. Se ela não tiver, beleza, não acontece nada, eu perdi aquele dinheiro que eu investi lá. Mas qual o preço que vai estar aparecendo na caixinha aqui?
Na minha visão, o preço que pode estar aparecendo lá naquela caixinha, o cara vai pegar e falar, olha, R$ 115, 20 meses de taxa de juros. Vou arredondar para 2 anos, né? Mais 2 anos de 13%. Então, é R$ 115, tá? 2 anos, 20 meses e tal, R$ 115, vezes ponto, vou botar 13, 25, 20%, né? 115 vezes 20%, tá? Então, a BOVA, só pela taxa de juros, ela pode estar a R$ 138. Ela pode estar a R$ 138, só pela taxa de juros. Agora, se eu considero que ela pode variar 20% ao ano, né, a volatilidade dela é 28%, 20% ao ano, imagina se nos próximos 2 anos ela varia esses 20% para cima, que seja 30% para cima. Então, 115 vezes 0,3 dá R$ 34. Então, ela pode ir lá para 34,5 ainda por cima, mais 34. Então, ela poderia ir, tá? 138 mais 34. Ela pode ir a 172, por exemplo. Vai? Não sei, quero saber. Estou preocupado com o seguinte, se ela for, eu estou travado, eu estou protegido. Não é um estímulo para comprar. Como eu falei, não façam isso se não sabe o que está fazendo. Por quê? Porque isso aqui, que eu faço aqui, de comprar no 150, depois eu vou mostrar isso em outras séries, eu faço com objetivos claros e não desembolso para comprar isso aí. Não sai dinheiro do meu bolso para isso. Tá? E depois, aí quando eu entro lá no mercado, né? Bom, se ela pode ir a 172, sei lá, se eu pago R$ 5 aqui, se eu botar aqui 5, comprar por R$ 5, sair negócio, tá bom, R$ 5 lá. Tá? Gastou. Em um mês de straddle eu pago isso aí. Por exemplo, straddle long put. Primeiro mês, 2 meses, deu sorte. O straddle encerrou, eu ganhei as puts longas, posso lançar outro straddle e comprar metade disso aí, do que está ali. Bom, já vou começar a proteger as calls vendidas. Então, isso aqui é uma maneira que eu olho para falar, poxa, tá bom. E aí, tá, é só um adendo, quando eu faço a primeira aquisição, por exemplo, da D16, que eu fiz aí, recente, e quero jogar para D15, normalmente eu baixo o strike em R$ 10 e às vezes eu pago 3. Então, esses são motivos porque eu faço isso. Mas o que eu queria mostrar aqui é o seguinte, tem algum sentido por trás do book estar vazio. Quando eu ofereço acima de R$ 5, por quê? Porque a minha fórmula é tosca. E aparece um cara aqui que toma esses R$ 5, eu falo, ó, compra 5, compra 6. Quando eu falo compra 6, imediatamente um robozinho está monitorando aqui e fala, né? O robozinho está monitorando e fala, pega essa ordem. Pega a ordem. Por quê? Porque ele percebeu uma distorção do mercado, tá? De acordo com as contas dele, o mercado pode ir a 172, mas ele já está vendido numa outra operação, por exemplo, ele pode estar vendido a 120, né? E ele está travando a operação aqui no 150 quando... Minto, ele pode estar comprado no 130, ele pode já estar com lucro, tá melhor aí, pode estar comprado no 110 e já está querendo encerrar o lucro dele. Ele encerra o lucro dele, ele vende, ele só vai, é uma instituição, ele só vai se preocupar com isso daqui a 2 anos. Então ele fala, cara, se eu vender por 150, eu cumpro o combinado da minha negociação. Deixa eu botar aqui para a gente entender melhor. Imagina uma instituição que ela fala assim, olha, meu compromisso é dar Selic ao ano. E ela já conseguiu comprar a BOVA a 95, a BOVA está a 115, tá? Ou seja, em um ano ela já ganhou lá mais do que a Selic, 115 mais 95, desculpa, 115 dividido por 95, ela ganhou 21% aqui. Ela fala, bom, se aparece uma entrega a 150 por R$ 5, eu garanti, né, eu já baixo esse preço médio, e aí ele vende casado, ele vende uma call aqui no 150,
vende uma call e compra uma put, por exemplo, no 120 para o próximo ano. Ele vende uma call por 5, se for lá 150, ele mais do que bateu a meta, né? Ele mais do que bateu a meta, pega essa grana e compra uma put no 125, a P25, por exemplo. Vende duas, compra uma. Porque se chegar até aqui, ele dobra a meta, então ele pode vender o dobro ali, né? Então, enfim, cada uma vai ter uma funcionalidade. Esses R$5 para ele é muita grana, que ele vai e fecha a operação por mais 2 anos. Ele garante que o fundo dele bateu a meta no ano que vem. Porque alguém vai ser obrigado a comprar por 120 dele. Tá? Então, se ele já está lá no 115, se ele bota 120, sendo que ele comprou por 95, ele ganhou 26%, 2 anos de taxa de juros, bateu a Selic, meta batida. Pegou o próprio dinheiro do mercado, R$5 que ele vendeu lá. Então, como eu falei em questão da liquidez, pessoal, essas arbitragens, tá, que eu estou mostrando aqui para vocês, né, por que o book está vazio? O book está vazio porque tem um monte de robô que não está olhando uma operação só. Não faz sentido ele botar a operação lá se não for para fechar com uma outra operação. Então, ele pode até expor uma perna, porque ele sabe que a outra está aparecendo. Por exemplo, quando aparece essa minha compra de 5, ele expõe uma perna dele lá né, vamos botar assim, o que o robô faz, dando exemplo. O robô está lá esperando aparecer uma condição, né, venda da call a 150, né, compra, aqui não tem crase não, né? Venda da call a 150, compra a put a 120. Ele está esperando essa condição. E tem o book aqui da D150, né, da D15, e tem o book aqui da P25. Os dois books estão vazios. Quando aparece meus R$5 aqui, eu não estou vendo nada no book, mas eu botei meus R$5 lá. Imediatamente, ele coloca uma ordem aqui também, por exemplo, já para segurar. Se essa ordem pegar, por exemplo, como tem essa aqui, ele vai e fecha isso aqui. Então, é muito normal, se essa ordem não aparece, ele não bota nem aqui nem lá. Né? Apareceu essa aqui, ele bota uma ordem aqui por um preço que, fechando aqui, ele já fecha lá. Então, é muito normal. No mundo das opções, como a gente não está trabalhando um ativo só, é diferente do mundo das ações, os books estarem vazios. Por quê? Eu só vou entrar no book quando aparecer minha condição. Então, entrou lá no book, no D15, entrou uma operação de 5. Isso aparece demais. Quando a gente faz venda, por exemplo, se a gente vai fechar agora que está fechando, quando teve agora vencimento de opções, né, as pessoas têm que fechar operações correndo, desesperadas. É engraçado que você bota para vender, eu vendo vou fazer a rolagem, então eu boto a opção de venda de um lado, e imediatamente aparece a opção de compra do outro, né, no outro book equivalente, né? Por exemplo, eu vou rolar da 110 para 110. 110 de setembro e compra 110 de agosto. Quando eu boto a venda no 110 de setembro por um preço que meio razoável, né, aparece lá alguém no 110 de agosto já falando, ó, se pegar lá, pega aqui. Né, já sabe que o sardinha aqui vai rolar a operação, vai estar rolando, fazendo uma rolagem. Então, é isso. Com relação à liquidez, pessoal, cuidado que não tem essa comparação clara, igual, a mesma comparação com relação a book de ações, tá? São outras condições, daí a importância de avaliar. Poxa, na hora que eu vou colocar um preço, qual o preço que eu vou colocar? Quando é mês que vem, é fácil. Né? Quando é mês que vem, você vai lá e faz, e é tranquilo, é uma taxa de juros só, vai ter muito mais player. Agora, quando é assim, essas coisas bem longas, que nem essa maluquice que eu mostrei aqui, tá? Tanto maluquice não, mas no futuro a gente conversa sobre isso. Então, assim, quando tem essas coisas mais fora da curva, normalmente vai ter robôs esperando condições que são agradáveis a ele, tá? Que eles fecham operações, que garantem o combinado da instituição. E como eu estou arriscando, né, às vezes ele está pagando, né, ele nem assumindo o risco. Né, ele está pagando, ele quer pagar por aquilo para encerrar logo lá no 26%. Ele desconsidera, ele nem leva em conta a volatilidade. E aí eu paguei bem. Né, por quê? Porque ele não está nem considerando a volatilidade, porque ele está usando a funcionalidade tática.
da opção. A opção ela não é só para especular. Ele está fazendo aquilo por quê? Porque ele é holder, porque ele tem um compromisso institucional. Então, a opção não é derivativo, ele nasceu em uma condição de seguro. Então, ali eu já segurei o negócio, já está tranquilo. Beleza? E, por fim, vamos agora falar da operação complexa, né, que entraram aí. E agora eu vou falar sobre ela. Tá? Como eu falei no roteiro, tá? Vamos primeiro entender o seguinte. Tá? Qual era a ideia dessa conversa aqui? Tá? Esse é o último ponto aqui, um caso específico para estudar. Bom, na playlist de Call ITM, né, que a gente está trabalhando ali, a gente está vendo situações em que, por exemplo, eu estou vendido em 1000H91, tá? E eu sei que essa rolagem para 1095, isso no strike 100 e isso no strike 100, ela é positiva. Beleza. Então, todo mês, na pior das hipóteses, eu rolo e reduzo. Então, isso aqui, na pior das hipóteses, eu posso rolar e reduzir. E aí vem o primeiro problema. Na situação da pessoa, o que aconteceu? A pessoa estava vendida, tá? Por exemplo, em 1000G90, vamos botar G90, não, vamos botar 1000G90, que é no strike 100, e ela percebeu, né, que começou a dar uma chamada de margem, está pedindo margem. Na verdade, está retendo dinheiro lá, a corretora. Tá? Tem uma playlistzinha de margem, de estudos de margem, que está no canal, tá? Vou deixar na descrição. Eu falo assim, vou deixar na descrição, mas depois eu tenho que reassistir o vídeo para poder ver quais foram as promessas que eu fiz para poder colocar aqui. Então, qualquer coisa vocês procurem lá. Tá? E tem outros vídeos também. Eu vou dar uma novidade no canal logo, logo. Um sorteio que eu vou fazer é um sorteio de um livro. E aí eu vou fazer concurso para achar os vídeos para mim. Quem achar o vídeo primeiro ganha o livro que eu vou sortear. Tá? Essas maluquices vou ter que fazer para poder o pessoal me ajudar aí quando eu esquecer de alguma promessa. Tá? Então vamos lá. Então eu tenho a 1000G90 e falei, putz, a pessoa pensou, cara, tá difícil. Então o que eu vou fazer? Ela rolou, não sei quais são as opções que ela tinha aqui, rolou, até explicou, rolou para 900 L265. Tá? Então ela saiu, por exemplo, de julho, reduziu 10% para, né, dezembro de 2023. Cara, lascou. E aí, como é que eu vou resolver agora? Tá? Então, uma breve revisão de trava horizontal de linha, a gente percebe que um grande problema daqueles preços de opção dos preços das opções que a gente viu, é que por que a trava horizontal de linha é uma boa operação? Tá? Por quê? Porque você compra, por exemplo, uma call vou botar A janeiro, tá? B fevereiro. Se eu compro uma call em fevereiro do 100, então imagina eu compro a BOVA B100 e vendo uma BOVA A100, aqui a B100, tá? Ela é mais barata, ela é mais cara. Por que ela é mais cara? Porque ela tem o intrínseco, tem a taxa de juros, tem 2 meses, por exemplo. E aqui eu tenho o intrínseco, a taxa de juros e um mês. Então, eu vendo o negócio preço, mas o preço aqui é menor do que aqui. Né? Então, a BOVA A100, o preço dela é menor do que a BOVA B100. No entanto, se eu fosse dividir por mês, tá? A BOVA A100, se eu pegar ela vale por um mês, se eu pegar esse preço aqui e dividir por mês, essa aqui por mês é mais barata. Me mostra isso aí, Gafanhoto. Mostro. Tá? Vamos olhar aqui. Tá,
vamos olhar aqui. Eu vou entrar lá no opções.net, tá? Vou entrar no opções.net, entro lá no call, eu já vou liberar aqui para vocês verem, só estou adiantando, deixa eu pegar, já botar aqui para vocês verem. Agora só tem que me fechar aqui. Bom, eu estou lá no opções.net, pego BOVA 11, cadê BOVA 11, BOVA 11, pegar BOVA 11, está aqui no opções.net, exibir, tá? E vou olhar, por exemplo, a BOVA do 100. Então, imagina agora H100, H91, tá? Eu quero olhar H91, quero olhar a L265. Vamos olhar os dois preços dessa opção. Tá? Vamos estudar os dois preços. A BOVA H91 teve negociação hoje. Então, a BOVA H91 teve negociação hoje por R$19,50. Tá? E a BOVA L265, tá? Deixa eu aumentar aqui, não sei se dá para ver. Deixa eu aumentar aqui. Ó. Tá? A L265, ela teve negociação a R$23. E se eu olhar, por exemplo, a BOVA L1, acho que é L1, desculpa, L265, acho que é 252, tá? Isso mesmo. A BOVA 252 para dezembro de 2024, tá? Dezembro de 2024, ela está também a R$19. Desculpa, a 252 é no Strike 120. A do Strike 100, deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Do Strike 100, tá aqui, ó, BOVA L100. L100, BOVA L100. Isso aí é um exercício que eu queria mostrar. A gente vai falar sobre esse exercício também. A BOVA L100 tá 32, teve negócio hoje, 32,40. Tá? Então, peguei aqui os preços para a gente estudar. E aí, vamos olhar o princípio que eu contei aqui para vocês, que é, tá? O princípio que é da... Deixa eu fechar aqui. Pronto. Então, aqui estão os valores, tá? A L, H91, 19,50, 265, 252 e tá. Aqui é do 120. Qual o princípio que eu estou conversando com vocês? Bom, quando eu vou precificar a operação, eu vou botar a taxa de juros, aquela coisa toda. A BOVA hoje é dia 27 de julho de 2023. Então, o que aconteceu? A BOVA fechou hoje, deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, não, esse aqui é o de ontem. Vamos olhar pelo preço de ontem. 26 de julho, hoje é dia 27. No preço de ontem, a BOVA fechou, agora tem que pegar aqui, que eu não anotei o preço ontem, que coisa feia, gafanhoto. Você não anotou o preço da BOVA ontem? Eu anoto todo dia, agora se não anotar ontem é feio, né? Hoje ela fechou a 116 e ontem ela fechou a 118. Então ela fechou, isso tudo do dia 26 de julho, e ela fechou, tá? E botei na folhinha errada. Isso tudo é dia 26 de julho, e ontem a BOVA, no dia 26 de julho, fechou a 118,74. Assista o Morning Call de hoje, tá, pessoal? Porque é muito importante o Morning Call do mestre de hoje. Tá? Em relação principalmente a essa coisa. Às vezes o preço está lá, esse preço de fechamento é um estudo. Tá? O estrategista está aqui estudando. Amanhã na mesa a história é outra. Tá? Então, olha lá. O que acontece aqui? Se eu olhar que a BOVA está 118,74 e a BOVA H91 está 19,50, vamos usar os conhecimentos que a gente aprendeu hoje. Tá? Quanto que deveria ser? Aqui tudo é Strike 100. O único que não é Strike 100 é essa aqui. Tá? Essa aqui é o Strike 120. Então, a gente está em agosto. Faltam cerca de... Vamos botar aqui, falta 20 dias para o vencimento. A BOVA, alguém está querendo comprar BOVA H91, a pessoa quer comprar a R$100, tá? Agora em agosto. Se a BOVA está 18,74, 118,74,
Se a BOVA está a 118,74, o que está acontecendo aqui? 18, quem for vender a BOVA H91 vai querer, no mínimo, 18,74. Por quê? Porque isso é o valor intrínseco. São os R$100 que eu vou pagar, tá? Pelo preço que está agora no mercado, menos o preço que está agora no mercado. Então, no mínimo, ele vai querer 18,74. Quanto que fechou ontem? 19,50. Então, intrínseco tem 18,74. Extrínseco tem quanto? Tem 19,50, que foi o negócio fechado, menos 18,74. Isso não é exato não, porque é preço de fechamento. Então, extrínseco aqui, a BOVA negociou o dia inteiro. Às vezes a outra não negociou, 18,74. Então, aqui a gente tem 0,76 de extrínseco. Bom, o preço não está ruim. Mas por quê? Como eu disse, muito provavelmente, como é preço de fechamento, o que é o preço de fechamento? É o último preço negociado. Então, por exemplo, a BOVA negociou até o leilão. Agora, a H91 pode ter negociado lá pelas 2 horas da tarde, por exemplo, antes de dar uma subidona. Então, a gente não sabe exatamente o horário que foi negociada a BOVA H91. Isso é só para a gente ter uma referência. Então, o extrínseco aqui tá 0,76 para um mês. Quando a gente olha a 265, o que a gente percebe? Ela também, então isso aqui é a BOVA H91. H91. Deixa eu diminuir minha cara aqui, vamos ver se o negócio pega. Tem que diminuir minha cara, pessoal. Deixa eu só chegar minha cara para o lado. Isso que aí vocês conseguem ver o papelzinho mais inteiro. Pronto. Agora vamos olhar a L265. A L265 também tem intrínseco de 18,74. Então, quanto que ela tem de extrínseco? Ela tem de extrínseco R$23. R$23. Menos 18,74. De fato, o preço dela, olha, é maior do que a H91. Só que por mês, quanto que ela tem de extrínseco por mês? A H91, a gente viu que ela tem 76 centavos de extrínseco em um mês. 76 centavos em um mês. A H91, ela tem 23 menos 18,74. Ela tem 4,26 em agosto, né? Agosto, porque a gente está considerando agosto por outro, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, em 5 meses. Tá? Eu estou considerando agosto, porque a gente está em julho, eu estou considerando um mês. Então, esse mês é igual. Ou eu tiro lá, né, dos 4,26, eu tiro 0,76, também é uma outra opção de olhar, desculpa, 4,26 menos 0,76, 3,50. Então, ou olho 4,26 em 5 meses, ou posso olhar 3,50, aí eu conto, né, setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses. Por 4 meses. Tem 2 maneiras de olhar aí. Da maneira prática, não estou aqui botando fórmula, derivada, isso aqui não, é maneira prática. Então, se eu olhar aqui, tá? 4,26 dividido por 5 meses, aqui eu estou com extrínseco de 0,85 mês. Se eu olhar da outra maneira, 3,5 dividido por 4, eu estou com extrínseco de 0,87. Mas, Gafanto, não está bom. Não está bom. Agora, vamos olhar um ano depois. Por que mais longas são boas? Um ano depois, quando a gente olha a BOVA L100, tá? 32,40, a gente está falando BOVA L100. De novo, o extrínseco dela é igual, porque a BOVA está R$18, tá? E 74. A BOVA estava lá, 118 menos o extrínseco é igual, 18,74. Desculpa, o intrínseco. Eita, o intrínseco é igual. Agora, o extrínseco, ela está me mostrando ali que estava 32,40. Então, o extrínseco, 32,40 menos 18,74. Tá? Isso daí dá quanto de extrínseco? 32,4 menos 18,74.
Eu vou comprar uma calculadora mais normal, tá, pessoal? 32,4 menos 18,74. Pronto, 13,66. Então, o extrínseco dela é de 13,66. Só que é de agosto até dezembro, 4 meses, 5 meses que a gente viu ali. 5 meses mais 12 meses por 17 meses. Aí a coisa muda, ó. 13,66 dividido por 17. Tá? Então já é 0,8. 0,8 ao mês. Isso olhando só por extrínseco. Tá? Mas só que nas contas que a gente faz mesmo, tá? A gente olha para o preço total. Aqui eu estou pagando 32,4 para ter um seguro de poder comprar a BOVA a 100 por 17 meses. Então, aquele seguro ali é R$ 1,90 por mês. Tá certo isso? É R$ 1,90 por mês. Esse aqui, ali eu estou fazendo uma conta bem mais exata. Esse aqui é o quê? É R$19,50 por um mês. O de baixo é 23 dividido por um mês, por 5 meses. Tá? Então, quando a gente vai olhando isso, a gente paga uma vez para ter um seguro por tanto tempo. Então, a gente tem que recuperar aquele dinheiro. Aqui eu tenho que recuperar R$ 1,90 por mês. Bom, essa diferença de preço, tá, entre uma opção... Aqui eu estou olhando para uma muito dentro do dinheiro. Mas é interessante porque depois a gente vai olhar quando a gente falar de hexágono de Shankar e malha de Quatermain lá na frente, que é um bom tempo no canal, a gente vai precisar entender isso aí melhor, tá? Vai entender com mais segurança isso aí. Mas o que eu quero mostrar aqui é que ter jogado para a BOVA L265 não é ruim porque você abriu margem. Beleza, abriu margem. Mas para manobrar ela, a gente vai ter que trabalhar duas coisas. Né? Vai ter que trabalhar na verdade, uma coisa só. A gente vai ter que estar trabalhando sempre. Né? O que a gente entendeu aqui é o seguinte: financeiramente, tá? A opção call mais longa, ela é mais cara. Mas quando a gente olha financeiramente por mês, a opção de call mais longa é mais barata. Por mês é mais barata. E ela dá uma cobertura maior. Ah, por que dá uma cobertura maior? Por causa daquilo que a gente viu. O que acontece? O ativo vale 100 hoje. No mês que vem, você vai botar uma taxa de juros aqui. Então, o ativo vai valer 101. No mês que vem, você vai botar mais uma taxa de juros aqui. Mais taxa de juros. Então, o ativo vai valer 102. Então, o que vale hoje 100 em dezembro, quando alguém for negociar em janeiro, lá vale mais. E essa é a dificuldade. Por quê? Porque a gente vai ter que trabalhar a L265 tentando comprar, para a gente poder proteger, opções janeiro, abril, agosto. Esses meses aqui, por quê? Porque são, na verdade, abril, agosto e dezembro, fechamentos de trimestres, quadrimestres. Instituições gostam desses meses, têm mais liquidez. Tendem a ter mais liquidez. Tá? Tendem a ter mais liquidez. Apresentação de resultados, né? Então, são resultados trimestrais e tal. Então, tendem a ter mais liquidez nesses meses, abril, agosto, dezembro. Por enquanto, quando eu mostrei aí, né, por exemplo, hoje, qual o risco? A pessoa que está vendida em 900 L265, ela sabe que a dívida dela é 900 vezes 118 menos, né, 118 menos 100. Ela sabe que a dívida dela é R$ 8 vezes 900.
Essa é a dívida dela. R$18 vezes 900. 18 vezes 900. Então, ela está com uma dívida de R$16.200. Se ela não fizer nada, até lá, se a BOVA ficar parada. Qual o risco que ela está correndo? Que ela sabe que está correndo. Que se a BOVA for, por exemplo, para 130, a dívida passa a ser o quê? 900 vezes 30. Então, vai ser 27 mil. Essa dívida aqui, ela pode exponencializar. Daí a meta, a busca, né? Ou seja, a busca de reduzir o máximo possível. Reduzir o máximo possível as calls. Porque eu estou reduzindo a dívida aqui. Estou reduzindo a dívida aqui. E aí, fica difícil, por quê? Porque algumas corretoras, elas não dão a possibilidade, tá? Eu perguntei, você não está na pior corretora, eu sou cliente dessa corretora há mais de 20 anos, como eu disse, tá? Qual a vantagem de uma corretora? O que ela faz? A corretora vê que você está vendida em 900 vezes L265 e ela faz um cálculo de risco, quando o ativo está 118, ela fala, olha, você já está devendo para a Bolsa 16 mil. Então, no mínimo, ela vai querer te bloquear 16.200, no mínimo. Ela vai botar uma conta dela, normalmente esse valor é 25%, 20%, 30%, tá? Mais ou menos. Mas cada corretora vai fazendo de um jeito. Isso por quê? Porque a BOVA está 118 e aqui a call está chamando margem. Se eu, por exemplo, vendo, né, qualquer corretora, se eu faço uma venda de 900 x265, por exemplo, para equilibrar aqui, tá? Eu viro um straddle no 100, como se fosse um straddle no 100. Se eu faço essa operação, a corretora, né, tem corretoras como XP, eu não sou sócio, né, não sou sócio de nenhuma. Eu não sou cliente da XP ainda, mas pretendo abrir uma conta na XP, até para uma série aqui do canal. BTG, eu falei Genial, Oracle. Elas olham, né, e a própria B3, tá, elas olham e falam, pô, a BOVA está 118. A pessoa está vendida aqui no 265, vou chamar 16 mil de margem. Ou ela vai estar devendo 16 mil de margem, no mínimo, né, que aí vai ter o cálculo do risco em cima disso, ou eu vou chamar a margem disso aqui. Tem corretora que chama margem daqui e daqui. Chama dos dois, que é o modelo americano. O modelo americano dizem, né, que eu não opero lá. Dizem que o modelo americano chama margem dos dois lados. Tá? Então, e aqui, acho que no Brasil, acho que chama cerca de 30% do valor que você está vendido. Então, dependendo da corretora, ela chama margem duplicado. Então, na hora que você vai lançar um straddle, você não consegue lançar um straddle porque ela fala que você já está alocado a margem inteira. Por que eu preciso fazer um straddle? Para poder fazer aquele esquema, aquele sistema que a gente fez lá da PUT-TM, da série da PUT-TM. Então, esse é o grande problema de algumas corretoras. Tá? Essa corretora está aqui, não vou falar o nome. Tá? E tem outras corretoras que são piores ainda, que não deixam você trabalhar com opções acima de 3, 4 meses, 6 meses. Tem outras corretoras que não deixam você vender se não tiver alguma outra condição. Então, essa aqui, a vantagem disso, tá, é que, bem ou mal, fica mais difícil a pessoa fazer maluquice. Por exemplo, eu tento vender lá no 150, uma put do 150. Não, do 100. Do 100 é perigoso, como mostrei lá, se ela cair desesperadamente. Então, a pessoa acaba querendo, como ela aqui não está sendo chamada margem, ela vai e vende 2.000 aqui. E aí a BOVA abre com um gap de R$30 para baixo. Não vai fazer isso, porque senão dá esse circuit break. Desliga no mesmo dia. Bom, mas ela vende 2.000 para baixo. E aí começa a cair, ela não consegue segurar essa ponta. Então, tem alguma vantagem, sim, tá, de você evitar uma quebra pior. Mas aqui, essa corretora está com problema. Então, a corretora, ela tem uma dificuldade em relação ao outro, o trabalho nessa corretora tem uma dificuldade, porque está chamando margem das duas pontas. Bom,
e aí como é que eu vou tentar resolver esse problema? Tá? Se eu estou lá em 900 L265, a primeira coisa que eu faria era o quê? E eu tenho, no caso da operação da pessoa, deixa eu agora... Então, o que a gente viu? Só para fazer um resumo, dar um pausezinho, o que a gente olhou então? A gente olhou que a gente está vendido em call de 4 meses. Isso é um problema. Esse é um problema. Por quê? Porque o ideal, a gente vai ter que trabalhar com calls. A rolagem dela é para janeiro, a rolagem dela é para fevereiro. Rolar para trazer para trás só se for reduzir o strike, que pode ser uma opção. Voltar para um strike mais baixo para poder melhorar a margem. Tá? Então, vendido em calls de 4 meses, isso é um problema. Tá? E o outro problema é que a venda de put chama margem igual. Chama margem. Então, esses são os dois problemas. Tá? O que a gente tem na jogada? E a gente viu que, para a gente poder ter uma situação melhor, a gente tem que jogar para frente. O que a gente vê na jogada? Então, como... E tem uma... Isso eu não sabia, foi recentemente, tá? Essa corretora aqui, ela não está entregando mais o RTC, que é o relatório de risco. Tá? O relatório de risco. Eu consigo ver quanto que cada posição minha está chamando de margem. Então, esse é um outro dificultador. Tá? Esse é um outro dificultador. Por quê? Eu não consigo, de antemão, saber qual posição eu resolvo ou não. Tá? É que o vídeo já está com 1h30, senão eu puxaria aqui, mas não tem um dos vídeos meus, acho que você nunca viu uma margem igual a essa, tem uma coisa meio chamativa assim, que eu mostro eu apurando um RTC. Deixa eu ver se eu tenho a planilha aqui fácil, mas a planilha já está antiga. Eu mostro para vocês só rapidinho. Esse é da Genial, tá? Genial, ela me entrega o RTC nesse modelo. Putz, abri o Profit aqui. O que tem o Profit a ver com essa planilha? Ah, tá, que eu puxo cotação automática. Bom, deixa eu abrir a planilha aqui para mostrar para vocês. Aqui, tá. Beleza. Então, eu vou puxar aqui no meio do caminho. Não liguem para bagunça, tá, pessoal? Deixa eu aumentar aqui que eu consigo... Peraí, antes de eu... Não é porcentagem, não. Vamos lá, vou mostrar aqui. Ó. Tá bagunçado aqui porque eu estou mostrando um monte de coisa. Mas o que está mostrando aqui? A posição, por exemplo, eu estou vendido em 200 e comprado em 200. A H150 é uma posição mais longa. Tá? Ela está me dando 1.000 de margem, é aquilo que eu falei. Quando a gente está numa posição mais longa, tá? No caso aqui, como se fosse uma trava horizontal de linha, ela está me dando 1.000 de margem. A posição vendida está me tomando R$600 de margem. Tá? Esquece, isso aqui é coisa minha. Isso aqui foi o que fiz nesse vídeo que está lá, que eu não lembro onde é que está. Está por aí no canal. Tá? Então, assim, uma trava horizontal de linha, por exemplo, ela me dá mais margem do que me toma numa corretora normal. Tá? Deixa eu ver aqui, ó, a B110 eu estou comprado, está me dando margem. Mas a H05, estou vendido, está me tirando margem. Aí eu teria, no vídeo eu mostro, se eu estiver pegando a posição e tal. Ela, no caso, se eu for olhar por ativo, essa aqui está me chamando 31 de margem para cada um, e essa aqui está me chamando 40 de margem para cada uma. Está chamando 40 numa posição de 95. Vamos discutir isso aqui. 40 numa posição de 95 e 35 numa posição de 100. Então, percebe que chama praticamente a mesma coisa de margem, sendo que aqui, quando eu vendo uma opção G90, G95, eu recebo mais dinheiro. Então, com esse dinheiro aqui, eu consigo abaixar, reduzir a posição aqui. Como as duas chamam praticamente a mesma margem, tá? Então, deixa eu anotar aqui, deixa eu voltar com a minha cara. Deixa eu botar aqui, ó, G90 e G950. Vamos dar uma olhadinha nessa situação específica. Tá? Então, a G90,
no relatório está me mostrando, no relatório está me mostrando que está chamando 35 de margem para uma, tá? 35 de margem para uma, e a outra, a G950, está chamando 440 para 11, está chamando R$40 de margem para uma, 40 para uma. Tá? Então, vamos olhar essas duas situações, para tentar entender o outro problema aí. Tá? Peraí, fecha a captura de tela, pronto. Então, vamos entender o outro problema. A G90 é o strike 100, está chamando R$35 de margem. A G950 é o strike 95 e está chamando R$40 de margem. Tá? O que acontece aqui? Acontece que, se eu for olhar as duas opções, elas chamam, né? A G90 chama R$35 de margem para uma exposição na casa do 100. A G950 chama R$40 de margem para uma exposição na casa do 95. Só que, se eu vender uma G950, eu consigo reduzir a minha posição na G90. Quando a gente está no dinheiro, essa diferença não é muito evidente. Mas quando a gente vai para fora do dinheiro, a gente tem situações absurdas, que a planilha se perdeu aqui porque as cotações se perderam. Mas tem situações absurdas de, por exemplo, isso aqui eu estou olhando por ativo, R$35 por ativo. Mas eu consigo fazer a conta por real gasto. Então, tem opção que para cada real que eu recebo, me chama R$5 de margem. Outras operações, para cada real que eu recebo, eu vendo uma ATM, ela me chama R$2 de margem. Eu vendo uma OTM fora do dinheiro, ela me chama R$5 de margem, porque tem muito mais risco. Já está grande demais o vídeo para eu falar sobre isso. Né? Senão eu até falava, porque eu já falei em outro vídeo, mas eu vou fazer um vídeo específico sobre isso na série do Call ETM, da Call ETM, que eu já falei, e aí eu vou ter que revisitar esse conceito. Então, nessa situação em que deixa eu fechar aqui, que agora abriu todo o meu computador. Nessa situação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que... Eita, agora abriu um monte de coisa aqui. Foi. Tá. Abriu o Profit de novo. Ai, meu Deus do céu. Aí fica puxando... Deixa eu dar o pause aqui. Agora sim, vou voltar aqui. Bom. Então, fica puxando o CPU, aí faz um barulhinho chato no computador. Então, voltando aqui. Então, eu tenho que dar um jeito, tá? Primeiramente, se eu tenho lá 900 L265, na casa do 100, eu tenho que dar um jeito de, primeira coisa a fazer, né, é travar a posição. Travar a posição. Para quê? Para que, se a BOVA continuar subindo, eu tenho um limite máximo de perda. Tá? Por quê? Porque eu não tenho margem infinita. E até dezembro pode acontecer muita coisa. Tá? E aí, nessa posição, além dessa posição aqui, deixa eu dar uma olhadinha no resto da posição da pessoa, além dessa posição aqui, eu tenho também, tá, 490 aqui é vendida, P1, e 420 P11. Tá? Numa corretora normal, né, isso aqui é no strike 100, né, strike 100, P1, strike 105, eu acho. Agora já... BOVA, vou botar as BOVAs aqui, P1 no strike 105 e aqui no strike 115. Tá? Só pegando as cotações aqui para a gente voltar. Então, já estou com... Aqui é 3,85 e aqui a P11. Tá? Essa é a cotação de ontem, tá? 6,03. Então, nessa condição aqui, em corretoras normais, tá? Eu poderia, numa situação dessa, estar aqui. Isso aqui me dá possibilidade, por exemplo,
de vender, no caso, como eu estou lá no primeiro preocupado, lá na L265, eu poderia vender a de dezembro, tá? Só mostrando aqui. Eu poderia vender a de dezembro, a L120, desculpa, a X120. Então, eu tenho 900 L265, que é no 100. Tá? Tem 900 L265, que é no 100. Deixa eu fazer aquele quadrinho do mestre, para a gente interpretar melhor. Olha. No strike 100, no 100, eu tenho 900 L265 vendidas. A BOVA está em torno de 120. Meu problema é o quê? Se ela continuar subindo, é que quando eu faço esse quadrinho eu faço o contrário, mas se ela continuar subindo, tá, eu vou ter o quê? Uma perda infinita aqui. Esse é o problema. Tá? Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia reduzir essa posição, no caso lá da call, naquele vídeo que eu fiz da put TM, vendendo 900 da L120, por exemplo. Pelo menos aqui, eu não vou, como é que eu vou falar? Eu não corro mais o risco. Para baixo eu não corro risco. Para cima eu continuo correndo risco. Então, como é que eu travaria essa posição aqui? Bom, eu poderia pegar essa grana e travar comprando. Se eu comprar, por exemplo, aqui é X, desculpa, X120. Se eu comprar, né, a L25, por exemplo, aqui, estudo a gente está em dezembro de 2023, fazendo um estudo aqui de equilíbrio da carteira. Tá? Se eu comprar a L25, eu fecho, né, eu não deixo, ela custou, não sei se ela vai estar esse preço, no dia 19 de julho, o último negócio feito dela foi 2,70. Se eu consigo 2,70 aqui, eu travo a possibilidade de perda. Então, o máximo que eu vou poder perder é 900 vezes 25 para cima. Porque abaixo de 100 vira pó. Então, o máximo que eu vou poder perder, se eu faço isso, 900 vezes 25 é 22.500. Em tese, tá? Aí eu acho que a corretora entende. Em tese, está travada a minha posição. Eu não perco mais do que 22.500 para cima. Só que para baixo, eu posso, se eu vendi 900 aqui, para baixo eu posso perder 900 vezes, né, 900 vezes 120. Então eu fico com risco muito grande para baixo. 120, que é 108 mil. Tá? Então, o que você faz então para travar ali também? Você compra, por exemplo, aqui L120, X120, você pode comprar a X. Cadê a X no 100? Vamos ver no 100 quanto está. A X265, óbvio. Então, eu poderia comprar a X265. E aí eu travei a posição. Isso aqui é chamado box, tá? Bom, estou travada a posição, e aí no máximo, se eu faço uma compra de X265, o máximo que eu vou poder perder é o quê? Para cima, o máximo é 22.500, para baixo também, né? 120, aqui vai ter uma diferença de 20, para baixo também eu só vou poder perder 20 vezes 900. Até o 100 eu perco, que é a mesma coisa. Então, agora é 20, né? Não é 25. 900 vezes 20, para baixo eu posso perder no máximo 18 mil reais. Então, se a BOVA ficar entre 100 e 120, travado. Não tenho mais acima. Na verdade, está toda travada a posição, né? Porque até aqui, se ela cair, isso vale menos, eu recupero. A L265 vale menos, mas essa aqui vale mais. Eu vou ter que entregar também. Se ela cair, eu consigo reduzir, né? O máximo que eu vou perder é se ela for até o 100. Então, eu travo aqui nessa posição, eu travo a minha dívida. Tá? Eu gosto de mostrar esse quadrinho, igual eu mostrei lá no primeiro vídeo da Call ITM, que foi a mesma coisa. O que aconteceu? Eu fiz a trava da dívida, como ela está vendida
em dezembro L265, você travou, né? Na verdade, quando você botou aqui, vendeu uma put TM, tá? Eu botei que agora eu tenho uma dívida aqui de 900 vezes 20 se ela cair tudo. Só que, nesse momento, a tua dívida está em 900 vezes, no caso aqui, 118, sei lá. Na verdade, vezes 18, né? Porque o 100 você vai ter que entregar por 100. Então, 900 vezes 18. Isso aqui é a tua dívida já, imediata. 900 vezes 18. Está 16.200. Você pode, no caso, vender a put TM. Qual o problema se você não travar? O problema é se você não travar, a put TM aqui, até o 120, beleza. Você vai continuar devendo 16.200, porque você tem uma folga aqui da put TM, ela desvaloriza. Tá? Você, na verdade, minto. Como você botou dinheiro no caixa, beleza, você vai ter uma folguinha aqui a mais. Então, o que eu teria que fazer? Uma prática, vamos ver se isso aqui quanto que dá. Tá? E depois a gente vai dar passos além. O mais importante aqui é eu entender o seguinte. Eu estou assumindo um risco novo ao vender put. Qual o risco que eu estou assumindo? Estou assumindo que se cair, eu vou ter uma dívida. Tá? Eu já tenho uma dívida para cima. Eu já tenho uma dívida para cima. Mas se caísse, se eu não vendesse put, se caísse eu recuperava. Como eu vou vender put, se cair eu não recupero mais. Mas eu pego esse dinheiro da put e reduzo a minha quantidade aqui. Então vamos dar uma olhada, fazendo as contas, quanto ficaria essa estrutura, tá? Não é uma recomendação, é um estudo ainda. Tá? É um estudo ainda. Então, vamos lá. Como é que ficaria essa estrutura se eu pegasse essa grana que eu estou falando? Tá? Seria, então, olha, eu estou lá em 900 L265, já estou nessa dívida. A BOVA, vou pegar todas as cotações aqui que eu marquei, então, olha, eu vou poder optar, vamos supor, eu posso vender a X120 ou a X125. Posso olhar para essas duas aqui. Tá? Não sei quanto. Não sei quanto. E aí, qual o problema? O problema é que a gente está olhando lá para dezembro de 2023. Tem muito chão até lá. Esse é um problema. Daqui para cima, eu vou olhar agora as cotações disso aqui e ver quanto que eu consigo reduzir. Qual o problema aqui? O problema é que se cair abaixo de 100, isso aqui zera, mas isso aqui começa a dar problema. Se subir acima de 120, isso aqui continua dando problema, isso aqui para de equilibrar, porque a cada real sobe para um lado, desce para o outro. Então, para cada real que isso aqui valoriza, esse negócio que você vendeu desvaloriza. Tá? Para cada real que isso aqui valoriza, esse negócio que você vendeu desvaloriza. Então, pegando as cotações aqui, ó, a BOVA L265. Tudo olhando para opções.net no dia 26 de julho. A L265, tá? A BOVA L265, tá aqui. A BOVA L265, no dia 26 de julho, ela teve negociação a R$ 23,00. R$ 23,00. Tá? A nossa amiga X125, a X25, que é para dezembro de 2023, ela teve negociação no dia 26 de julho a 5,80. Ela teve negociação a 5,80. A nossa amiga X20, para a gente poder comparar aqui qual put a gente venderia, tá? Não é X20 não, acho que é X25, X20, X120. A X120, ela está 3,86. Opa, então olha só. Aqui eu ganho 5 por um strike do 20,125. Aqui eu ganho 5 reais para baixo. Sendo que as duas estão dentro do dinheiro. Então, uma
oportunidade de decisão aqui. Lembrando que o book vai estar vazio, você vai ter que testar o book para ver o que acontece, tá? Então, essas duas cotações aqui seriam possibilidades de venda. Beleza? Bom, não vou travar, tá? Por quê? Porque eu ainda não mostrei a questão de trava, eu ainda não mostrei lá na nossa playlist do Call ITM. Mas olhando para cá, o que a gente vê? Que, vamos supor, o máximo que eu posso pensar em vender, não é o indicado, tá? São 900 x 120 ou 900 x 25. Se eu vender 900 e conseguir aquele preço, que também não é garantido, se eu vender 900 vezes 5,8, eu recebo aqui 5,220. E embaixo, desculpa, esse aqui é 5,220 embaixo, e em cima, 900 vezes 3,86, eu recebo 3,474. Com essa grana, tá? Esse é um caso bem simples, com essa grana eu consigo comprar, né, L265 por 23, eu consigo comprar nessa primeira opção 151 da L265 e consigo comprar na opção de baixo, nessa opção aqui 151, e na opção de baixo eu consigo comprar 5,220 dividido por 23. Consigo comprar 226. Beleza? Então, em tese, eu consigo reduzir bem a minha exposição, assumindo logo o risco de cara. Consigo reduzir, né, entre 150 e 200. Vamos botar aqui, eu consigo reduzir vendendo 900, entre 150 e 200 a minha posição. Tá? Qual o problema? O problema é que eu te falei. Muito provavelmente, quando você vender 900, né, e no caso você não vai vender 900, porque agora a questão é de equilíbrio, você vai ter que, no caso aqui, equilibrar, né, de tal forma em que você não venda, senão vai ficar assim, vai ficar 900 aqui, e vai ficar menos, vai ficar 700 e pouco aqui. Vamos botar 200, 700 aqui. Tá, então você não vai vender as 900, vai vender menos. Tá, vai ter que fazer essa conta para ver quanto que venderia. Então, dever de casa, depois você faz a conta e manda para mim lá no e-mail, tá? Fica esse dever de casa, fazer essa continha e mandar para mim por e-mail. Porque aí que você vai entender o seguinte, olha, eu vou estar vendido, né, numa posição de, acho que dá 750, vamos botar 800. Deixa eu ver se 800 paga. 800 vezes 5,8 dividido por 23. 800, dá até mais, peraí. 800 vezes 5,8. 4.600. 4.640. Com 400 eu consigo comprar 200. Então, acho que é 750 vezes, só arredondando para 4.000. 750 vezes 5,8. 4.350 dividido por... Tá, então vamos supor que fez lá 750. Vamos supor que você conseguiu fazer isso aqui, tá? L265, você está vendida, e aqui você vai ficar vendida em X125, X25. Qual o problema? O problema é que a corretora que a gente está falando, ela vai considerar que você aumentou a sua exposição de 900 para 1.500. Então, você fazendo isso nesta corretora, muito provavelmente você vai ter uma chamada maior de margem. Bom,
como ela não entrega o relatório, aquele relatório que eu mostrei ali, que eu consigo ver quanto está chamando de margem por posição, o que eu aconselharia a fim de estudar, tá? Fazendo pequenininho. Eu aconselharia, tá? Lembrando que a gente ainda tem as nossas longas. Então, aquela L265 que a gente tem lá, vamos supor que eu venda lá uma X25. Tá? Vamos supor que eu venda 100 da X25. Essa X25 ela está coberta por 100 P11. Ah, mas gafanhoto, aqui é no 125 e aqui é no 115. Tá bom. Mas se ela sair despencando a bova, batendo 115, até 115 eu perco. Então eu perco no máximo 10. Do 115 para baixo eu não perco mais. Então tem alguma funcionalidade essas proteções. Numa corretora que leva em consideração, né, margem dada pelas longas e leva em consideração a dualidade entre a put, a call e o preço da opção, não tem tanto problema. Como a gente está falando de uma corretora que não leva isso em conta, o que eu faria para começar o game e começar o estudo? Tá? Eu faria o seguinte. Tá? Cada um eu não consigo resolver fácil uma posição dessa, tá? Mas só para explicar como eu faria. Eu pegaria, né, e faria venda de 10 X25, beleza? Com essas 10 X25 ou X20, tá? Eu compraria o que desse de L265. Só para começar. E aí havia um impacto na minha margem. Se chamar mais margem, provavelmente 10 a 25, você vai gastar 5,80. Ou aqui você vai receber R$ 58. E aqui você vai receber R$ 38. Você vai vender 10 e vai conseguir comprar só duas. Duas L265. Você vai baixar em duas a sua carga de L265. Só que aqui, nessas 10 aqui, você, em tese, está protegida por 10 P11. Você só pode perder aqui no máximo 15. Mas eu reduzi o risco de subir indefinidamente de duas. Tá? Duas L265, você reduziu o risco em R$ 50. Beleza, comecei a dar uma olhadinha e estudar como é que minha corretora funciona. Tendo a possibilidade de ir para outra corretora, a ideia era o quê? A ideia era trabalhar até strikes mais curtos, né? Mas aí, no caso, acho que nem cogitaria agora, não. Tá? Então, basicamente, para que a gente comprar proteção. Então, isso aqui é uma possibilidade de estudo. Vai sair vendendo isso indefinidamente? Não, vai chegar uma hora que vai parar. Mas estamos numa posição bem ruim porque estamos num strike 100, 125. Eu vou parar de falar aqui porque nos próximos episódios da Call ITM, tá? A gente já está com 2 horas de vídeo aí. Nos próximos episódios da Call ITM, eu vou colocar a questão de começar a fazer cobertura. Mas perceba que aqui é só um primeiro passo. Eu poderia, por exemplo, para travar minha posição, por isso que eu falei para dar uma olhada nas outras opções, eu poderia, para travar a posição, não comprar a L265, recomprar a L265. Eu poderia pegar esses 5,80 e comprar, né, a L120. A L120 aqui, ó. Cadê? Comprar a L120. Só que está R$ 6. Então, em tese, você fecha a possibilidade de perda muito maior. Só que comprar a L120, você vai ter que trabalhar ela, o preço dela. Isso é complicado trabalhar esse preço, tá? Assim, aí a gente vai começar a trabalhar travas diagonais. Só que aqui é uma trava de alta, então, não, mas minto, é uma trava de baixa. Não vale a pena a gente fazer essa possibilidade agora, tá? O que eu acho legal, assim, dá para fazer, a gente pode conversar sobre essa possibilidade, mas entre uma L120 e uma A120,
que nem teve negociação, ou que seja até uma... Deixa eu ver se eu pego aqui na série D. Série D. Série abril de janeiro de 2024. Então, por exemplo, pegar a A125, é uma maneira de travar a A125, tá? A A125, ela está valendo 4,57. Então, se você pudesse, por exemplo, você poderia comprar 10, vender 10x25 e comprar 10 A125. Você ficaria aqui, ó, L265, vendida, aqui X25 vendida, e aqui vai ter uma A125 comprada. Pelo menos, se a bova explodir, vai limitar a tua perda. Mas aí a gente vai ter que testar as possibilidades, como é que a corretora trabalha essa margem aí, se ela vai chamar mais margem ou não. Por isso, no primeiro momento, eu faria a venda de 10 e compraria 2. Via como é que funcionava. Depois, no segundo momento, primeiro momento, vende 10, X25, e compra 2, L265. Aí vejo a margem. Vejo qual foi o impacto na margem. Depois, no segundo momento, vende 10, X25 e compra 10 A125. Tá? Vejo margem. Sempre sem gastar. Não isso é só um estudo. Por quê? Porque depois eu vou ter que desenvolver isso tanto pelo lado de redução, quanto por esse lado, vão ter que ter novos desenvolvimentos. Esse desenvolvimento aqui eu vou mostrar também lá naquela série de Call ITM. Esse aqui a gente já está vendo, de certa forma, né, que a gente está vendendo 150, baixando um pouquinho para reduzir 10%. Então, esse método aqui, a gente está vendo. Isso aqui a gente ainda vai ver, ainda vai discutir, que é a questão do poder de cobertura da opção. Bom, é isso, pessoal. Meu primeiro vídeo aí de R$2, de 2 horas, tá? Levou muito tempo, vou ter que capitular. Bons estudos, até o próximo vídeo. É ingrato essa posição, ainda vou discutir mais sobre ela. Não foi didático, eu queria que fosse mais didático, tá? E fico para o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Tá? Foi um vídeo mais tranquilo, mas ficou muito grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Cortasse em cima, mas eram essas considerações. Dentro do que a gente falou, né, a gente tem aí um diálogo sobre a precificação das opções, tá, o papo rápido sobre a liquidez das opções e um caso específico para estudar. Falei também sobre as corretoras e as margens. Tá? Então, a gente tem muito papo aí pela frente. Depois a gente conversa mais. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!